Olá, como vai? Boa noite. Vamos fazer o nosso Sem Tabus de hoje. Queremos dar uma animada geral. Tem muita gente que reclama porque o seu relacionamento está frio, está muito frio, já não tem resposta, ou também não está disponível, ou o próprio indivíduo que traz a queixa, seja homem ou mulher, está desanimado, acha que já não tem mais o que fazer, que a relação está desgastada e etc, etc, etc. Bom, nesse conjunto de queixas, vem muito comum a questão relacionada ao outro. O outro não faz isto ou aquilo por mim, o outro já não responde mais ao meu afeto, a minha demanda é grande, eu quero carinho, eu quero amor, eu quero ser amado, amada, quero ser visto e vista, e isso é muito válido, isso tudo é muito válido. É legítimo que numa relação nós queiramos interação, reciprocidade, está tudo certo. Mas a gente precisa investigar um pouquinho. Será que tem algo em mim? Será que há algo da minha autorresponsabilidade que eu posso, com isso, fazer diferença? Será que eu posso trabalhar melhor o meu estado de ânimo, a minha postura, o meu jeito de lidar com os desafios? Será que alguma coisa à minha volta anda fora do lugar, porque talvez eu também esteja fora do lugar e isso esteja tornando as coisas ainda mais complexas? Como é que eu posso facilitar? Eu acho que essa pergunta é fantástica para mim e para você. Já que eu não posso resolver a vida, não tem como dissolver os problemas do universo, não tem como resolver os problemas do outro, não tem como, e não adianta querer uma vida absolutamente sem problemas, isso não existe. Como é que eu posso, ao menos, facilitar o caminho da aprendizagem para que haja retorno mais positivo? Como é que eu me animo diante de uma vida que parece o mais difícil possível para mim? Vamos falar sobre isso? Então tá, eu conto com você agora e o meu convidado de hoje é um estrategista em comportamentos. Ele tem mestrado em psicologia, tem uma formação muito legal ao longo dos últimos 20 anos, ajudando pessoas a terem um encontro com elas mesmas, já trabalhou com marketing, já tem formação na área de marketing, é alguém que sabe exatamente o caminho que percorre alguém, seja para ganhar ou para perder. Fernando Rochael, bem-vindo. Olá, como Boa está noite. você? Boa noite, obrigado pelo convite, Obrigada. obrigado por estar aqui hoje, é sempre bom estar com você e com você também em casa aí, ou no seu lugar que está assistindo a gente aí. Que bom, obrigado. Obrigada. Rochael, você sabe que a coisa mais fácil da vida é eu reclamar do que os outros me É fazem, verdade. eu dizer do que me acontece fora de mim. Mas você é uma pessoa, é um profissional que tem trabalhado a possibilidade de cada indivíduo trabalhar com as ferramentas possíveis e disponíveis a como crescer como indivíduo e claro que isso vai repercutir nos relacionamentos, nos negócios, na vida como um todo. Por onde a gente precisa começar a mudar? Você falou uma coisa muito interessante, a gente joga muito a culpa por cima dos outros, e quando não faz isso, muitas vezes joga a culpa para cima de si. E fica E nisso. culpa, eu sou culpado, é reazente, eu fiz isso com ele, pronto, acabou. E é diferente culpa e responsabilidade. A culpa não serve para muita coisa, não serve para nada. É bom eu reconhecer que eu fiz, mas a continuar nisso não vai resolver. Ah, eu sou culpado, ou ele é o culpado. Culpa indica o que aconteceu, passado. Eu gosto de usar um exemplo simples. O Astolfo deixou a boca do fogão dele aberta, vazou gás. Pegou fogo na casa. De quem é a culpa? Do Astolfo, que deixou a boca do fogão aberta. Mas quem é o responsável de apagar o incêndio? Bombeiro. Então, diferente de responsabilidade e culpa. Culpa indica quem fez. Responsabilidade quem vai resolver. Então, começa olhando a situação e fala assim, bom, a culpa é do meu marido? Pode ser. A culpa é da mãe dele que fez ele se tornar assim? Pode ser. A culpa é do pai dele? Pode ser. Pode ser dos avós dele que fizeram os pais dele serem assim, depois dele? Pode ser. Pode ser do Adão, que fez, pode ser. Pode ser do capeta, pode ser. Pode ser do governador, pode ser do presidente, pode ser minha, pode ser. Mas tanto faz de quem é a culpa. Não vai resolver nada ficar só nisso. A grande questão é quem vai resolver. Se eu quero o resultado, e se eu quero muito o resultado, se eu não resolver, quem vai resolver? Então, assumir a responsabilidade é diferente de assumir a culpa. E isso já faz muita diferença. Então, assumir a responsabilidade é olhar para essa realidade e falar assim, eu vou fazer, eu sou adulto, o que eu vou fazer para isso? Então, a partir disso, quando você assume a responsabilidade, você começa a analisar o que eu vou fazer a partir disso. Então, começa por aí. A culpa é o sinal de que algo aconteceu
que há um efeito disso, Isso. mas ficar é o indicador. É o indicador. Seguramente é um indicador. E que pode estar errado também, que a culpa não pode ser dele, pode ser sua. Pode. Ou a culpa nem pode ser de questões, enfim. Alguém pode ter jogado a culpa em você e você agarrou para si, pode, ficou. Ou seja, é indicador, seja em que situação for, é um indicador. Agora, se você puder aprender com isso, ok. Ok. Aliás, deve. Deve, né? ótimo. Quando é uma culpa porque realmente você fez algo e precisa ter a honestidade de assumir que adulterou, por exemplo, que roubou, que matou, tem uma culpa sobre você. Você é o autor daquele fato ocorrido. E mesmo quando o outro é culpado de alguma coisa com você, você tem uma culpa de ter recebido, de ter aceitado de alguma forma. Ok, aprendi. O ponto é, o que faço agora com a culpa? Se eu apenas me dobrar, ela vai então pesar sobre mim e acabou. Não tem o que eu fazer com esse peso sobre mim. Se jogar a culpa no outro, eu viro vítima do outro. E acabou também. Ou seja, de todos os cantos, eu estou aqui procurando um jeito de a culpa ser um negócio legal, a não ser apenas um indicador de que é necessário fazer algo para sair desse estado de coisas produzidas agora. E aí nós vamos caminhando para essa tal autorresponsabilidade. Ok, isso, a culpa é do marido que deixou você, a culpa é da mulher que abandonou você, a culpa dos pais, a culpa do chefe, a culpa dos amigos, a culpa é de todo mundo e você está aí destruído, destruída, você não tem energia para nada. Agora, vamos lá? Vamos acordar para a vida e ver o que pode ser feito a partir de agora? É importante pensar também outra perspectiva nisso, segundo passo, acho que a gente refletir na seguinte questão. Eu posso tomar um papel de criança. A criança não tem responsabilidade, a criança não tem culpa, a criança não faz nada. A criança é cuidada. O papel da criança é a culpa é dele, ele não faz isso, ele não está fazendo. O que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer. Essa é a criança. O adulto olha para aquilo e fala assim, eu sou adulto, eu sou capaz, eu olho para aquilo e falo, o que eu vou fazer com isso? Ah, tá, então está acontecendo assim, eu vou agir assim, assim, assim. Essa é a postura do adulto. Tem uma postura que é a postura de um pai idoso. O pai idoso, ele coloca as regras. O certo é fazer assim, o certo é fazer assim, o certo é fazer assim. Olha aí, não é assim. A regra é essa. O adulto, ele segue também. Mas, às vezes, ele olha para as regras e fala, não, aqui não se adequa dessa forma. É dessa forma que tem que acontecer e eu vou assumir. O pai idoso, não. Então, imagina esse papel aqui que ele olha assim, não, é sempre assim, tem que ser assim, assim, assim. E quando a criança erra, aponta, blá, 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 blá. Esse aqui. O que eu tenho percebido muito é que tem muitas pessoas, homens e mulheres, que estão no papel de criança, muitas vezes, variando para um pai idoso. Então, ela vai lá, não faz, aí ela se coloca depois, tá vendo, tem que fazer assim, 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 assado. Depois, mas eu não consigo, mas não sei o que lá. E ela coloca a regra de novo. Mas não coloca para uma postura do adulto. Eu sou responsável. E falar para mim isso, eu sou adulto, eu sou adulta, eu sou a responsável. Vou olhar para a situação e sou eu que vou resolver. É uma questão de se sentir no papel, de olhar para si e se analisar agora. Você que está aí assistindo a gente, olha para as suas atitudes, olha para o seu discurso e, sinceramente, diga para si, diga para mim aqui, ó, que papel você tem tomado na sua relação. A gente até falou já sobre as questões dos papéis já no último programa que a gente fez, né? Mas eu acho que esse também é um outro passo importante de se analisar e perceber. Que papel eu tenho tomado na minha relação? Da criança, do adulto ou de um pai idoso que está colocando as regras? Só ditando regras. Ditando as regras. Agora, quem vai agir? É o adulto. É o adulto que está no seu estado de autorresponsabilidade, de consciência. Isso. Que eu que vou resolver essa situação, não importa quem é o culpado, se sou eu, se é ele, se é ela, se é alguém, se é outra pessoa. Eu vou resolver. Então, mas isso tem uma questão de um estado de sentir-se assim. E não só saber que eu tenho que agir como adulto, né? Eu preciso, mas eu me sinto assim. Acontece de mulheres, especialmente mulheres, porque são as mulheres que mais falam e que mais trazem das suas tristezas, suas perdas com maior facilidade, mas claro que os mesmos sentimentos são para mulheres e para homens. Porque tem homens também que trazem com mais facilidade e mulheres mais fechadas também. Exatamente, mas de modo geral aqui para nós as mulheres manifestam mais as suas dificuldades. E não é incomum mulheres trazerem suas dores, relatar suas dores, a partir do momento em que o casamento acabou, que o marido foi embora, que ele está com uma outra mulher, e coisas do gênero. A maioria das minhas clientes também são mulheres. Não é? São mulheres. E aí definham nisto. Estão definidas nesta dor.
Ele me deixou, me trocou por outra, às vezes mais nova que ela fica destruída porque ele está com uma menina mais nova e ela então está velha, destruída. Às vezes o cara agride, tripudia em cima disso ainda. Realmente a situação é difícil. E sem contar ainda com os casos mais graves de violência mesmo, de agressão mesmo, que já tratamos disso inclusive aqui no programa. E sem compactuar de forma alguma. Mas vamos para esse contexto em que você ainda está em condição, mas aliás, em todo tempo é possível que alguém se autorize a tomar uma decisão. Ponto. Mas como é que você trabalha alguém que está nesta condição, assim, bem no fundo do poço? Você vai estabelecer que ela deve compreender o papel da criança ou do pai idoso, do eu não posso, não consigo, tá? Porque meu casamento acabou. Como é que você lida com esse discurso de fracasso e com uma impotência declarada pelo indivíduo de que não tem mais o que fazer a não ser morrer? Tá. Eu estou trabalhando com você aqui agora e falando com a pessoa que está assistindo a gente de maneira cognitiva. Estou explicando você racionalmente. Só que esse processo que está acontecendo com essa pessoa não é cognitivo. Ela sabe que ela não devia estar assim, ela sabe que ela tem que fazer isso, ela sabe que tem que estar positiva. Acabei de conversar agora há pouco com uma pessoa que me procurou pela primeira vez e ela estava no crash total, não conseguia falar direito. Nesse estado que você está falando, exatamente. E ela disse para mim, eu sei que eu tenho que ser positivo, eu sei que eu tenho que... Percebe? Ok. Então, existe essa parte, mas aqui a gente está falando de maneira cognitiva, mas isso não se resolve assim. Exato. Você tem que ser assim, você tem que sair dessa. Então, seus amigos falam com você, menina, você tem que sair dessa. E você não consegue. A grande questão, sim, cara pálida. Eu sei que eu tenho que fazer, mas como é que eu faço? Né? Ok. Tem a segunda parte, que é o emocional. A primeira parte racional, a segunda parte emocional. E tem outra parte, que é o impulso. Às vezes, é o meu impulso que está me puxando para baixo. Vou explicar. O emocional, ele sente, ele imagina, ele acredita. E o meu impulso, ele foge da dor e busca prazer. Então, por impulso, muitas vezes eu não quero apanhar mais, não só fisicamente, mas emocionalmente. Então, eu me encolho, eu recolho meu corpo se protege. Olha, quando eu faço isso aqui, ó, olha o que eu estou fazendo. Olha a proteção. Minha mente, meu impulso, fazendo meu corpo se proteger. Só que ao mesmo tempo que eu faço isso aqui, esse meu corpo está dizendo para minha mente que eu estou em perigo, que está muito ruim, que está difícil. E aí eu começo a me sentir assim também. Então, com esses clientes que estão nessa situação, a gente precisa começar a informar a mente da realidade. A realidade é que aconteceram essas coisas tristes mesmo. Mas essas coisas tristes aconteceram e não precisam continuar acontecendo. Então, talvez nesse momento que você está assistindo a gente agora, o seu marido já aconteceu, ele já foi embora e ele já não está gritando mais com você. Só que como você está com o seu corpo dizendo isso e falando disso com você com suas palavras e com sua respiração está fazendo para você, é como se ele continuasse fazendo isso com você todos os dias, por mais que ele já tenha ido embora. Então agora você, se você quiser, você pode sair desse crash emocional, dessa situação emocional ruim, para que consiga fazer coisas diferentes, para que consiga, a partir daí, ter momentos diferentes e para, a partir de agora, ter resultados diferentes. Então, a primeira coisa é eu conseguir sair desse passado. E a primeira questão para sair desse passado, às vezes a gente passa pela questão corporal, para conseguir de maneira mais fácil para sair dessa situação. E como que eu faço isso? Assim como a minha mente emocional projeta o meu corpo para ficar assim, e talvez você veja a maneira que você está andando, né? Como você diz, borocochô. Borocochô. O seu corpo borocochô projeta uma mente borocochô. Então agora, simula mesmo. Muda a posição corporal sua. Para a posição, imagina que você, do sentimento que você gostaria de sentir. Então agora você anda com esse, fazendo de conta que está com esse sentimento. Senta, fazendo de conta que está com esse sentimento. Faz a expressão facial de como se você estivesse nesse sentimento. Essa é a primeira etapa para sair do crash. E fica nela. Se você fizer isso agora em casa, você vai perceber que o seu sentimento já começa a melhorar um pouco. Eu não estou falando que isso vai resolver, mas isso é um pronto-socorro. É isso. É um pronto-socorro, não vai resolver. Mas vai primeiro aliviar você para que você consiga pensar e tomar novas posturas.
E a segunda coisa que também é um pronto-socorro é aquela questão que a gente já trabalhou, que é a respiração sua. Então, de tempos em tempos, parar para respirar mesmo. Esse é um negócio que é simples, mas poderosíssimo, que é parar para respirar. Parar para respirar, para que a sua mente desacelere e para que você venha para a presença. Eu acho que é importante, inclusive, a gente falar da questão da presença, né? Sim. Vamos deixar para o próximo bloco? Podemos. Porque a produção está me dizendo que a gente vai fazer essa pausa para que você tenha mais tempo para... Vai ser legal se eu fosse você. Não, não vai perder. Fica aqui com a gente. Olha, o que dissemos agora nessa primeira parte do programa? Que é legítimo o que você está sentindo. Quem vai dizer que você não está sentindo? Quem vai dizer que não é bem assim? No outro lugar, também não vai ajudar somente dizer para você, ou você dizer a si mesmo, que deve ser feito. Ah, é certo fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas você não está em condição de fazê-lo. Isso, claro. Então, as suas últimas palavras vêm sedimentando essa ideia de que há um pronto-socorro. Há um pronto-socorro. Quando você nos traz essa ideia do pronto-socorro, de algo que é para te socorrer agora, eu estou lendo nesse exercício que agora eu posso ter a possibilidade de um cérebro mais oxigenado, de um raciocínio mais lógico, mais próximo de vistas para uma solução. Isso. Antes a dor estava tão grande que ela me jogou na cama, ela me deixou encolhida, ela me deixou de janelas fechadas, não querendo ouvir a voz de ninguém. Meu corpo inteiro, minha mente inteira estava se retorcendo. Isso. Você diz um pronto-socorro, não basta saber cognitivamente o que tem que fazer. Isso. Você está dizendo, vamos lá, vamos então usar uma linguagem que possa chegar ao seu cérebro e ele compreenda. Você desenrolar o corpo, fazer, mas eu não estou sentindo, doutor, não estou sentindo. Nesta hora, preste atenção, você vai só dar uma oportunidade, só tentar, dá essa oportunidade de colocar então esse corpo numa postura. Isso. Se puder estar deitada, levanta. Estica os braços, faz. Fica na posição, uma posição que represente, eu quero sentir liberdade. Então faz uma posição corporal e facial que represente a liberdade e fica nela, só para sentir. Mas eu não acredito nisso não. Experimenta só, sem acreditar. E aí você aproveita agora esse intervalo, faz isso e conta pra gente o que aconteceu. Não precisa acreditar, só fazer e aí depois você conta o que aconteceu. Até já.